Um encontro às cegas foi preparado para ser apenas uma piada cruel, mas acabou mudando vidas para sempre. Um zelador invisível aos olhos da elite corporativa foi colocado no centro de uma armadilha diante de todos. A poderosa CEO, acostumada a resolver tudo com dinheiro e autoridade, presenciou algo que nenhum especialista conseguiu oferecer: esperança. E, quando as palavras dela ecoaram diante de uma plateia inteira, ninguém conseguiu conter as lágrimas. Antes de conhecer esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias transformadoras. O burburinho era um veneno doce, espalhando-se pelos corredores envidraçados da corporação. Naquela noite, a piada era o prato principal, servida com uma dose extra de crueldade. O alvo: Elias, o zelador, um homem de ombros curvados e olhos que pareciam ter visto demais. Ele fora convidado para um encontro às cegas no restaurante mais exclusivo da cidade, com a promessa de conhecer uma colega tímida que, segundo os conspiradores, era tão invisível quanto ele. Celulares estavam a postos, prontos para registrar cada segundo da humilhação calculada. Os executivos, liderados por um sorriso cínico de Marco, o vice-presidente de marketing, já ensaiavam as risadas no canto do salão. Mas o destino, ou talvez um roteirista invisível, tinha outros planos. A mulher que cruzou a porta, impecável em seu tailleur de seda e com a postura de quem comanda impérios, não era uma figurante. Era Sophia Halber, a CEO da empresa, atraída para o mesmo local com a promessa de um encontro com um empreendedor brilhante. Seus olhos, acostumados a decifrar balanços complexos, logo captaram a estranha dinâmica. Os olhares furtivos, os celulares erguidos, a tensão no ar. E ali, de pé, com as mãos suadas e o nó da gravata apertado demais, estava Elias, o zelador. A ficha caiu para Sophia com a força de um tapa. Era um teatro, uma armação sórdida. Marco e seu grupo esperavam o espetáculo da vergonha, a fuga constrangida do funcionário. Mas Sophia não era de dar o que se esperava dela. Quando Elias, com o rosto em chamas, fez menção de sair, ela ergueu a mão, um gesto imperioso que calou o salão. "Sente-se, Elias." Sua voz ressoou fria e firme, cortando o ar como uma lâmina. "Não daremos a eles o prazer de nos ver humilhados." Ele obedeceu atordoado, enquanto os sorrisos dos executivos murchavam como flores sem água. O jantar, que deveria ser uma farsa, ganhou testemunhas inesperadas. As duas meninas de Sophia, Helena e a pequena Chiara, chegaram com a babá, pois a mãe as havia prometido uma sobremesa especial. Helena, a mais velha, tagarelava sobre o dia na escola, alheia à atmosfera pesada. Chiara, no entanto, permanecia em seu mundo silencioso, os olhos grandes e tristes, sem dizer uma palavra, desde que o pai as abandonara, há quase um ano. Sophia havia gasto fortunas com os melhores especialistas, mas o silêncio da filha era uma fortaleza impenetrável. O clima na mesa era um gelo. Sophia, com seu orgulho ferido, tentava manter a compostura. Elias, envergonhado, mal ousava levantar os olhos. Foi então que, num gesto desajeitado, ele derrubou uma gota d'água sobre os cristais de açúcar que enfeitavam a mesa. Em vez de se desculpar, seus olhos se acenderam com uma faísca antiga. Ele, que um dia fora um respeitado terapeuta infantil, mas que agora se via apenas como um zelador soterrado pelo luto da esposa, pegou um palito e começou a desenhar na pequena poça açucarada. "Olha, Chiara," ele murmurou a voz suave. "É a lua abraçando a estrela." A pequena, que não sorria há tanto tempo, inclinou a cabeça, observou a cena e, para a surpresa de todos, um pequeno sorriso se abriu em seus lábios. Sophia sentiu um choque elétrico. Em segundos, aquele homem invisível havia alcançado o que nenhum especialista, com todas as suas teorias e protocolos caros, conseguira em meses. Uma fresta de esperança se abriu em seu peito. Um vislumbre de luz após um ano de escuridão. Acostumada a resolver tudo com dinheiro, ela não hesitou. "Elias," ela disse, a voz embargada pela emoção, "eu quero contratá-lo para ajudar Chiara." Ele balançou a cabeça, um gesto de recusa firme. "Senhora Halber, eu sou apenas quem esfrega pisos. Não sou capaz de curar quem quer que seja, sobretudo depois de ter falhado com quem eu mais amava." A negativa do zelador, que carregava uma dor tão profunda quanto a dela, foi um novo golpe, mas a imagem do sorriso de Chiara já estava gravada em sua alma.
Os dias que se seguiram àquele jantar foram uma tortura para Sofia. O sorriso fugaz de Chiara, provocado por uma gota d'água e um pouco de açúcar, era uma imagem que não a abandonava. A recusa de Elias, por mais dolorosa que fosse, não a faria desistir. Ela, que sempre conseguira o que queria com determinação e recursos, agora se via diante de uma barreira diferente, a dor de um homem que se julgava quebrado. Mas o instinto materno era mais forte que qualquer orgulho corporativo. Dias depois, Sofia o encontrou no parque, durante o breve intervalo de seu turno. Ele estava sentado num banco observando as crianças brincarem, o uniforme de zelador impecável, mas a alma visivelmente pesada. Sofia se aproximou, não como a CEO poderosa, mas como uma mãe desesperada. Seus olhos, que normalmente brilhavam com a frieza do cálculo, agora suplicavam. Elias, ela começou, a voz embargada. Eu não estou aqui como sua chefe. Estou aqui como mãe. Minha filha não fala há 1 ano. Ela sorriu por sua causa. Por favor, eu imploro, ajude-a. A súplica de Sofia tocou uma fibra esquecida no coração de Elias. Ele viu nela não a mulher de negócios, mas a fragilidade de quem ama incondicionalmente. O luto pela esposa ainda o consumia, mas a dor daquela mãe e a lembrança do sorriso de Chiara eram um chamado que ele não podia ignorar. Eu aceito, Sra. Auber, ele disse a voz rouca, mas com minhas condições. Nada de contrato, nada de pagamento. Sigilo absoluto sobre o que acontecer aqui. E o mais importante, liberdade para parar a qualquer momento se eu sentir que não estou ajudando. Sofia assentiu, aliviada, disposta a aceitar qualquer termo. Assim, uma nova rotina se instalou no apartamento minimalista de Sofia. Elias, após cumprir seu turno exaustivo, trocava o uniforme pela descrição de roupas civis e subia ao andar da CEO. Os encontros eram silenciosos, sem a pressão de agendas ou expectativas. Ele sentava-se no tapete da sala de estar, um ponto de quietude no caos da vida de Sofia, e esperava. Chiara inicialmente arredia, aos poucos se acostumava à presença calada daquele homem de olhar gentil. Pedras lisas e giz de cera tornaram-se a linguagem que as palavras não conseguiam expressar. Elias trazia consigo uma pequena caixa de madeira, com pedras de diferentes tamanhos e texturas. Chiara, com os dedinhos pequenos, começava a arrumá-las no tapete. Carinhas tristes eram desenhadas em pedras escuras, afastadas das pedras claras com carinhas felizes. Linhas vermelhas de giz de cera conectavam quem temia o escuro a quem oferecia abrigo, em desenhos que só eles pareciam compreender. Sofia observava de longe, o coração apertado, mas com uma nova esperança florescendo. Enquanto isso, nos bastidores da corporação, a trama de Marco seguia seu curso venenoso. Frustrado pela humilhação que sofrera no restaurante, ele não se conformava com a reviravolta. Sussurros maliciosos começaram a circular, insinuando sobre a sanidade de Sofia e sua proximidade imprópria com o zelador. Nossa CEO está perdendo o juízo, ele comentava com um sorriso dissimulado. Passando tanto tempo com o funcionário da limpeza, quem sabe o que acontece naqueles encontros secretos? A semente da maldade estava lançada, pronta para germinar e causar mais estragos. A semente da maldade plantada por Marco não demorou a germinar. O ambiente na corporação, já naturalmente competitivo, tornou-se ainda mais denso, carregado de olhares curiosos e cochichos disfarçados. Sofia, acostumada a lidar com a pressão e a inveja, sentia o peso das insinuações, mas sua prioridade era Chiara. Os encontros silenciosos com Elias, no entanto, eram o seu refúgio, um bálsamo para a alma ferida. Uma tarde, a trama de Marco atingiu um novo patamar de sordidez. Uma caneta de ouro, uma herança valiosa de um sócio sênior da empresa, desapareceu misteriosamente. O objeto, um símbolo de prestígio e confiança, era cobiçado por muitos. A notícia se espalhou como fogo e a busca começou. Horas depois, uma denúncia anônima apontou para o armário de Elias no vestiário dos funcionários. A segurança foi acionada. Elias, que acabara de encerrar seu turno, foi levado para uma sala fria, o rosto pálido, mas os olhos mantendo uma dignidade inabalável. A acusação estava pronta. As evidências pareciam irrefutáveis. Marco, com um ar de falsa preocupação, acompanhava a cena, saboreando cada momento do que ele acreditava ser a queda do zelador,
e, por tabela, a desmoralização de Sofia. A notícia chegou aos ouvidos de Sofia como um trovão. Ela desceu rapidamente para o setor de segurança, a expressão severa, os olhos faiscando. "Onde está a caneta?" Ela perguntou, sua voz cortante. Quando lhe mostraram o objeto encontrado no armário de Elias, ela não se deixou enganar pela obviedade. Conhecia Elias o suficiente para saber que ele não era um ladrão. "Isso não faz sentido", ela declarou, sua mente analítica trabalhando a toda velocidade. "Quero que revisem todas as câmeras de segurança do corredor que leva ao vestiário, desde o início do dia até agora. Cada segundo." A ordem da CEO foi cumprida com urgência. As imagens foram rebobinadas, quadros a quadro, sob o olhar atento de Sofia e dos seguranças. E então a verdade emergiu, fria e inquestionável. O vídeo mostrava um dos comparsas de Marco, um gerente de nível médio, com um histórico de bajulação e desonestidade, entrando sorrateiramente no vestiário minutos antes da denúncia anônima. Ele abriu o armário de Elias com uma chave mestra e depositou a caneta de ouro, com um sorriso cúmplice, antes de sair apressadamente. O silêncio na sala de segurança era ensurdecedor. A armação estava desmascarada. Elias foi liberado imediatamente com um pedido de desculpas formal e sincero da equipe de segurança. Sofia, porém, não parou por aí. Marco, o verdadeiro autor da armação, foi convocado. Ele tentou se defender, gaguejando desculpas esfarrapadas, mas as imagens falavam mais alto. Sofia, com a voz calma, mas carregada de autoridade, não o demitiu. Em vez disso, o manteve num limbo corporativo. Sem projetos importantes, sem acesso a informações privilegiadas, exposto como um exemplo vivo do preço da crueldade e da desonestidade. Era uma punição mais dolorosa do que a demissão, um ostracismo que o faria definhar lentamente. A confiança entre Sofia e Elias, que já estava em construção, solidificou-se ainda mais após o incidente da caneta. Aquele episódio, que deveria ter sido sua ruína, tornou-se um elo inquebrável. Sofia viu a integridade de Elias, e ele viu a justiça implacável da CEO. A partir daquele dia, os encontros no apartamento não eram mais apenas para Kiara. Eram também um espaço de compreensão mútua, onde as barreiras entre chefe e funcionário se desfaziam, dando lugar a uma conexão mais profunda e inesperada. A confiança, antes um fio tênue, agora se tecia em uma tapeçaria mais forte entre Sofia e Elias. Os encontros no apartamento minimalista deixaram de ser apenas sessões silenciosas de terapia e se transformaram em momentos de partilha genuína. Os sábados, em particular, ganharam uma nova cadência. A formalidade se desfez em meio a caixas de pizza fumegantes, devoradas sem cerimônia no tapete da sala. Elias, antes curvado pelo luto, começou a desabrochar. Sua risada, antes um som esquecido, ecoava agora pela sala, misturando-se às gargalhadas de Helena. E, para a surpresa e alegria de Sofia, aos raros, mas preciosos, sorrisos e murmúrios de Kiara. Fortalezas de almofadas surgiam do nada, transformando o apartamento em um campo de batalha divertido, onde a CEO, o zelador e as duas meninas se entregavam à alegria simples do brincar. Sofia observava suas filhas, especialmente Kiara, que agora se comunicava com Elias através de gestos, desenhos e, ocasionalmente, uma palavra sussurrada. As risadas que ela julgava perdidas para sempre, agora preenchiam o lar, um bálsamo para sua alma cansada. Para Sofia, aqueles momentos eram um refúgio da tempestade corporativa que se formava. Marco, embora em desgraça, não havia desistido. Seus sussurros maliciosos evoluíram para insinuações mais diretas, espalhadas em reuniões informais e conversas de corredor. Ele pintava Sofia como uma líder distraída, emocionalmente comprometida, e pior, com um relacionamento impróprio com o staff, usando a proximidade com Elias como sua arma. A reputação impecável de Sofia, construída com anos de trabalho árduo, estava sob ataque. O golpe final de Marco viria em breve. Um town hall foi convocado, uma reunião geral com todos os funcionários da empresa, onde a liderança apresentaria os resultados do trimestre e os planos futuros. Era um palco perfeito para Marco. Sofia sabia que ele não perderia a oportunidade de tentar derrubá-la publicamente. A tensão era palpável nos dias que antecederam o evento.
Elias, percebendo a preocupação de Sofia, oferecia um apoio silencioso. Um olhar compreensivo que dizia mais do que 1000 palavras. No dia do Town Hall, o auditório estava lotado. Sofia subiu ao palco, a postura ereta, o olhar firme, mas com uma pontada de apreensão. Ela sentia os olhos de todos sobre ela, alguns curiosos, outros julgadores, e os de Marco, carregados de expectativa maligna. O ar estava pesado, prenunciando a tempestade que estava prestes a explodir. Ela respirou fundo, pronta para o que viria, sem saber que o destino daquela noite seria moldado por uma coragem inesperada e uma revelação que mudaria tudo. O Town Hall começou com a formalidade habitual. Sofia, com sua voz clara e confiante, apresentou os resultados do trimestre. Os números impressionantes que atestavam sua liderança. Mas, por trás da fachada de profissionalismo, ela sentia a tensão no ar, a expectativa de um confronto iminente. Ela sabia que Marco estava à espreita, pronto para atacar. E o ataque veio. Durante a sessão de perguntas e respostas, Marco, com um sorriso dissimulado, levantou a mão. Senhora Albert, ele começou, sua voz carregada de falsa preocupação. Muitos de nós estamos preocupados com a sua recente distração. Rumores circulam sobre a sua dedicação à empresa e sobre a sua inusitada proximidade com um funcionário de baixo escalão. Gostaríamos de saber se a sua vida pessoal está afetando a sua capacidade de liderança. O auditório mergulhou em um silêncio constrangedor, os olhos de todos fixos em Sofia. Era o golpe que ela esperava, a tentativa pública de desmoralizá-la. Sofia sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Ela olhou diretamente para Marco, seus olhos faiscando. Minha vida pessoal, ela respondeu a voz firme, é minha. Minha dedicação à empresa é inquestionável. E os resultados que acabei de apresentar falam por si. Mas já que o senhor insiste em trazer a público questões que não são da sua conta, permita-me esclarecer algo. Ela fez uma pausa dramática, varrendo o auditório com o olhar. Sim, ela continuou. Eu tenho passado tempo com um funcionário de baixo escalão, como o senhor tão elegantemente o descreveu. E sim, isso mudou a minha vida e a vida das minhas filhas de uma forma que nenhum de vocês pode imaginar. Ela fez um gesto em direção à porta do auditório, onde Elias, que estava ali para um reparo de última hora, observava a cena, o rosto pálido. Elias, ela o chamou, sua voz se suavizando. Poderia vir aqui, por favor? Elias, hesitante, caminhou até o palco, o olhar de todos sobre ele. Sofia o convidou a sentar-se ao seu lado. Este homem, ela disse apontando para Elias, é o zelador da nossa empresa. Mas para mim ele é muito mais do que isso. Ele é a pessoa que, com uma simples gota d'água e um pouco de açúcar, fez minha filha Kiara sorrir pela primeira vez em um ano. Ele é quem, com giz de cera e pedras, está ajudando minha filha a reencontrar sua voz, a superar um trauma que nenhum dos caros especialistas que contratei conseguiu sequer tocar. A revelação caiu como uma bomba no auditório. O burburinho que antes era malicioso, agora era de choque e surpresa. Marco, visivelmente pálido, tentou interromper, mas Sofia não lhe deu espaço. Por semanas, ela continuou, a voz carregada de emoção. Elias tem vindo à minha casa depois de seu turno para ajudar Kiara, sem contrato, sem pagamento, por pura compaixão. Ele, que se julgava quebrado pelo luto, está reconstruindo minha filha pedacinho por pedacinho. Nesse momento, uma pequena figura surgiu na porta do auditório. Era Kiara, acompanhada por Helena e a babá, que haviam vindo buscar Sofia. Ao ver Elias no palco, Kiara, com um brilho nos olhos, deu alguns passos hesitantes e, para o espanto e a emoção de todos, estendeu os bracinhos para ele. E então, num sussurro que ecoou por todo o auditório, ela disse, Mamãe. A palavra, tão simples e tão poderosa, atingiu a todos como uma onda. O silêncio foi quebrado por soluços. Lágrimas rolaram pelos rostos dos funcionários. Alguns envergonhados pela maldade que haviam alimentado. Outros emocionados pela cena que testemunhavam. Sofia, com os olhos marejados, abraçou Elias e Kiara, que agora sorria abertamente. A plateia, em um misto de catarse e admiração, desabou em choro e aplausos. Marco, o provocador, foi escoltado para fora do auditório, seu plano desfeito em 1000 pedaços, enquanto o clima da empresa mudava de eixo para sempre. O eco dos aplausos e dos soluços
ainda ressoava no auditório muito depois de Marco ter sido sumariamente removido. Aquele momento, a pequena voz de Chiara chamando mamãe havia quebrado não apenas o silêncio da menina, mas também as barreiras de cinismo e desconfiança que permeavam a corporação. Sofia, com Chiara aninhada em seus braços e Elias ao seu lado, sentiu uma onda de gratidão e alívio que a fez tremer. A vulnerabilidade que ela havia exposto se transformou em uma força inquestionável. Nos dias que se seguiram, a empresa passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Os olhares de julgamento deram lugar a um respeito renovado, uma admiração por uma líder que se mostrou humana e corajosa. Marco foi demitido sem alardes. Sua saída um lembrete sombrio das consequências da maldade. A cultura corporativa, antes focada na competição e na intriga, começou a se inclinar para a empatia, um reflexo da atitude de sua CEO. No apartamento de Sofia, a alegria era palpável. Chiara, embora ainda não falasse fluentemente, murmurava novas palavras a cada dia, e seus sorrisos eram agora frequentes e luminosos. Helena, que antes sentia a ausência da irmã, agora celebrava cada pequeno avanço, vendo em Elias não apenas um amigo, mas um verdadeiro herói. O zelador, por sua vez, sentia o peso do luto começar a se dissipar. Ajudar Chiara havia sido um bálsamo para sua própria alma ferida, um propósito que o tirava da escuridão. A relação entre Sofia e Elias evoluiu para algo que transcendia os limites de chefe e funcionário. As noites de pizza e as fortalezas de almofadas tornaram-se rituais sagrados. As conversas, antes focadas em Chiara, agora se estendiam para suas próprias vidas, seus sonhos esquecidos, suas dores compartilhadas. Sofia via em Elias não apenas o homem que resgatou sua filha, mas alguém com uma profundidade e uma bondade que a atraíam de uma forma inesperada. Elias, por sua vez, descobria uma Sofia que ia além da CEO implacável, uma mulher forte, mas vulnerável que carregava o peso do mundo em seus ombros. Uma noite, enquanto as meninas dormiam e o silêncio da noite envolvia o apartamento, Sofia e Elias estavam na varanda, observando as luzes da cidade. "Eu não sei como te agradecer, Elias", Sofia sussurrou a voz embargada. Ele apenas a olhou, seus olhos encontrando os dela em um momento de pura conexão. "Não há o que agradecer, Sofia", ele respondeu, sua voz suave. "Chiara me deu de volta algo que eu achava ter perdido para sempre." Naquele instante, um novo tipo de silêncio se instalou entre eles. Um silêncio carregado de um sentimento ainda não nomeado, mas que prometia mudar o rumo de suas vidas. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente, testemunhas de uma história que estava apenas começando a se desenrolar, cheia de possibilidades e de uma esperança renovada. O silêncio na varanda sob o manto estrelado da cidade não era mais de dor ou de incerteza, mas de uma promessa tácita. Sofia e Elias, dois mundos tão distintos, haviam encontrado um no outro um porto seguro. A gratidão de Sofia por Elias havia se transformado em algo mais profundo, um respeito e uma admiração que tocavam a alma. Elias, por sua vez, sentia-se vivo novamente, a escuridão do luto sendo gradualmente substituída pela luz da esperança, que Chiara e Sofia haviam reacendido em seu coração. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A presença de Elias na vida de Sofia e de suas filhas tornou-se tão natural quanto o nascer do sol. Ele não era mais o zelador que ajudava a filha da CEO. Ele era parte da família. As manhãs começavam com o cheiro de café que Elias preparava e as noites terminavam com ele lendo histórias para as meninas antes de dormir. Chiara agora falava frases completas e sua risada era uma melodia constante no apartamento. Ela o chamava de tio Elias, um título de carinho que ele guardava com reverência. A corporação de Sofia também florescia sob uma nova filosofia. A empatia e a colaboração, antes palavras vazias em manuais de RH, tornaram-se pilares da cultura da empresa. Sofia, inspirada pela bondade de Elias, implementou programas de apoio aos funcionários, valorizando cada indivíduo independentemente de seu cargo. O caso de Marco serviu como um lembrete constante de que a crueldade e a intriga não seriam toleradas. A empresa, antes um campo de batalha, transformou-se em um ambiente onde o respeito e a dignidade eram prioridades.
Uma tarde de sábado, enquanto as meninas brincavam no parque, Sofia e Elias sentaram-se em um banco observando-as. O sol dourado de outono pintava as folhas das árvores com tons vibrantes. Sofia virou-se para Elias, um sorriso suave em seus lábios. Elias, ela começou, a voz um pouco hesitante. Eu sei que você disse que não queria pagamento, mas eu quero te oferecer algo mais. Quero que você seja o diretor da nossa nova fundação. Uma fundação para crianças com necessidades especiais, para que outras famílias possam ter a mesma ajuda que você deu a Kiara. Elias ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Sofia. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Sofia, ele disse, a voz embargada, eu não sei o que dizer. É uma honra. Ele havia encontrado seu novo propósito, um caminho para transformar sua dor em esperança para outros. Naquela noite, de volta ao apartamento, depois que as meninas estavam na cama, Sofia e Elias estavam novamente na varanda. O ar estava fresco e a lua cheia banhava a cidade com sua luz prateada. Sofia estendeu a mão e tocou a dele. Um gesto que era ao mesmo tempo delicado e decisivo. Elias, ela sussurrou, seus olhos fixos nos dele. Eu não quero que você seja apenas o diretor da fundação. Eu quero que você seja meu parceiro, em tudo. Ele a olhou, a surpresa e a emoção misturadas em seu rosto. A mão dele apertou a dela. As palavras não eram necessárias. O olhar, o toque, a promessa silenciosa entre eles diziam tudo. O zelador e a CEO, unidos por uma criança e por uma reviravolta do destino, estavam prontos para construir um futuro juntos. Um futuro onde a compaixão e o amor seriam os alicerces de uma nova vida, de uma nova família. A história de Elias e Sofia, que começou com uma piada cruel, havia se transformado em um conto de redenção, amor e a força transformadora da bondade humana. O aperto de mãos na varanda, sob a luz prateada da lua, selou mais do que uma parceria profissional. Selou a união de duas almas que o destino havia teimosamente empurrado uma para a outra. Elias, que por tanto tempo se sentira vazio, agora via um futuro repleto de cores e possibilidades. Sofia, que havia construído sua vida em torno do sucesso corporativo e da proteção de suas filhas, descobria um amor que a completava de uma forma que ela jamais imaginara. Nos meses seguintes, a vida de Sofia e Elias se entrelaçou de maneira irrevogável. A Fundação para Crianças com Necessidades Especiais, batizada de O Sorriso de Kiara, tornou-se a paixão de Elias. Com o apoio financeiro e a expertise administrativa de Sofia, ele transformou a ideia em uma realidade vibrante. O centro oferecia terapias inovadoras, arte-terapia e, o mais importante, um ambiente acolhedor onde crianças como Kiara podiam florescer. Elias, com sua paciência inesgotável e sua capacidade de ver a beleza em cada pequeno avanço, era o líder perfeito, inspirando a equipe e as famílias. No apartamento, a dinâmica familiar florescia. Elias mudou-se para lá, e a casa, antes um lugar de refúgio, tornou-se um lar pulsante de vida e risadas. Helena, a princípio um pouco ciumenta da atenção que Kiara recebia, logo abraçou Elias como um pai, e a alegria contagiante de Kiara se espalhava por todos os cantos. As noites eram preenchidas com jantares em família, jogos de tabuleiro e as histórias que Elias contava, suas vozes se misturando em uma sinfonia de felicidade. A relação de Sofia e Elias amadurecia a cada dia. Eles aprenderam a navegar pelos desafios de suas vidas tão diferentes, encontrando equilíbrio entre as demandas da empresa de Sofia e o trabalho da fundação de Elias. Os jantares românticos se tornaram momentos preciosos de conexão, e os fins de semana eram dedicados a passeios em família, explorando parques e museus, construindo memórias. Sofia, antes tão focada em sua imagem de CEO inabalável, permitia-se ser vulnerável com Elias, compartilhando seus medos e suas esperanças. Ele, por sua vez, encontrou nela uma força e uma inteligência que admirava profundamente. Um ano após o incidente do Town Hall, a Fundação O Sorriso de Kiara realizou seu primeiro grande evento de arrecadação de fundos. O auditório da empresa de Sofia, o mesmo palco onde Marco tentara derrubá-la, estava agora transformado em um salão de gala, iluminado e cheio de esperança. Sofia e Elias
Subiram ao palco juntos de mãos dadas para agradecer aos presentes. Chiara, agora com um vocabulário mais amplo e uma desenvoltura notável, estava sentada na primeira fila sorrindo e acenando para Elias. Esta fundação, Sofia disse, sua voz embargada pela emoção, é a prova de que a bondade, a compaixão e a fé em um ao outro podem transformar vidas. Elias me ensinou isso. Elias, ao seu lado, apertou sua mão e com um sorriso, acrescentou. E Sofia me deu a chance de redescobrir meu propósito e encontrar um amor que eu jamais imaginei ser possível. A plateia aplaudiu de pé, não apenas pela fundação, mas pela história de amor e redenção que testemunhavam. Aquele momento no palco, com Chiara nos olhos da plateia, selava o final de um capítulo e o início de outro. A piada cruel de Marco havia sido o catalisador para uma reviravolta que trouxe amor, propósito e uma família inesperada. Sofia e Elias, o zelador e a CEO, haviam provado que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu cargo ou status, mas na capacidade de amar, de perdoar e de construir um mundo melhor, um sorriso de cada vez. A vida para Sofia e Elias havia se tornado uma dança harmoniosa, de responsabilidades e alegrias compartilhadas. A fundação O Sorriso de Chiara florescia sob a liderança dedicada de Elias, expandindo suas atividades para além da capital, alcançando crianças em comunidades carentes. Ele não era mais o homem curvado pelo luto, mas um farol de esperança, sua voz ressoando em palestras e eventos, inspirando outros com sua história de superação e compaixão. Sofia, por sua vez, continuava a guiar sua empresa com uma visão renovada, integrando a responsabilidade social corporativa de forma profunda, provando que o sucesso financeiro e o impacto social podiam andar de mãos dadas. No lar, a família de 4 se consolidava. Elias havia se tornado o pai que Helena e Chiara tanto precisavam. As manhãs eram um frenesi de risadas e preparativos para a escola, e as noites, um santuário de contos e abraços. Chiara, agora uma menina vibrante e comunicativa, era a maior prova viva do amor e da paciência de Elias. Ela o chamava de Papai Elias, e a palavra era música para os ouvidos dele. Helena, por sua vez, encontrou em Elias um confidente e um mentor, alguém que a ouvia sem julgamentos e a incentivava em seus próprios sonhos. Sofia observava essa transformação com o coração transbordando. A imagem do zelador solitário havia sido completamente substituída pelo homem amoroso e forte que compartilhava sua vida. A cada dia, ela se apaixonava mais pela profundidade de seu caráter, pela sua gentileza e pela sua capacidade de amar. A vida corporativa, antes sua única paixão, agora era apenas uma parte de um todo muito maior e mais significativo. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, com reuniões e visitas à fundação, Sofia e Elias estavam sentados na varanda, a mesma varanda onde haviam selado seu compromisso silencioso. As luzes da cidade brilhavam como um tapete de estrelas abaixo deles. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Elias, sentindo a familiar sensação de paz e pertencimento. Parece que foi ontem que eu estava aqui, desesperada, sem saber como ajudar Chiara, e você, um completo estranho, apareceu. Sofia murmurou, a voz suave. Elias apertou-a contra si. E eu, perdido em minha própria dor, encontrei um novo propósito em vocês. É engraçado como a vida nos surpreende, não é? Eles ficaram em silêncio por um tempo, absorvendo a quietude da noite e a profundidade de sua conexão. Então Elias se virou, seus olhos buscando os de Sofia. Havia uma intensidade neles que ela reconheceu. Sofia, ele começou, sua voz um pouco rouca, nós construímos uma vida juntos. Uma família. Eu te amo, amo as meninas. Não consigo imaginar minha vida sem vocês. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu sei que já somos uma família em todos os sentidos, mas eu quero que seja oficial. Quero que você seja minha esposa. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas elegante, com uma pequena pedra que parecia capturar a luz das estrelas. Sofia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Não havia necessidade de grandes gestos ou discursos elaborados. Aquele pedido vindo de Elias era a coisa mais real e verdadeira que ela já havia ouvido. Com um sorriso radiante e lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sussurrou: Sim, Elias, 1000 vezes sim.
O zelador e a CEO, unidos por uma jornada improvável, estavam prontos para dar o próximo passo, para selar seu amor com um laço que duraria para sempre, construindo um legado de compaixão e uma família unida pelo mais puro dos sentimentos. O casamento de Sofia e Elias foi um reflexo perfeito de sua jornada, íntimo, sincero e repleto de amor. Não houve a grandiosidade esperada para uma CEO de sucesso, mas sim uma cerimônia calorosa e emocionante no jardim da casa que agora chamavam de lar. Chiara, vestida de florista, caminhou hesitante pelo corredor improvisado, segurando a mão de Helena, que carregava as alianças, com um sorriso orgulhoso. Os olhos de Elias brilhavam ao ver Sofia se aproximar, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. As palavras trocadas sob o arco de flores eram mais do que votos. Eram promessas de um futuro construído sobre a base sólida da superação, da compaixão e de um amor que havia florescido nas circunstâncias mais inesperadas. Sofia e Elias se casaram não apenas como parceiros, mas como almas gêmeas que haviam encontrado a redenção um no outro. Os anos que se seguiram foram preenchidos com a doce melodia de uma vida familiar plena. A casa de Sofia e Elias era um porto seguro, sempre cheia de risadas, o cheiro de comida caseira e a energia contagiante de suas filhas. Chiara continuou a florescer, sua voz agora forte e quiara, sua personalidade vibrante iluminando cada ambiente. Ela se tornou uma defensora apaixonada da fundação, o Sorriso de Chiara, compartilhando sua própria história para inspirar outras crianças e famílias. Helena cresceu em uma jovem inteligente e compassiva, encontrando em Elias um pai que a apoiava incondicionalmente em todas as suas escolhas. A fundação, sob a liderança visionária de Elias e o apoio estratégico de Sofia, expandiu-se exponencialmente. O Sorriso de Chiara tornou-se um modelo nacional, com centros em diversas cidades, oferecendo não apenas terapias, mas também programas de inclusão social e educacional para crianças com necessidades especiais. Elias, o zelador que um dia se sentiu quebrado pelo luto, era agora um líder respeitado. Sua história de vida um testemunho do poder transformador da empatia e da segunda chance. Sofia, embora ainda no comando de sua empresa, encontrou um novo equilíbrio. Seu sucesso profissional era agora um meio para um fim maior: apoiar a fundação e nutrir sua família. Ela aprendeu com Elias a importância de desacelerar, de valorizar os pequenos momentos e de encontrar a felicidade nas conexões humanas mais profundas. Em uma tarde ensolarada, muitos anos depois, Sofia e Elias estavam novamente sentados na varanda, observando Chiara e Helena, já adolescentes, conversando e rindo no jardim. A cidade abaixo havia mudado, mas o amor entre eles permanecia inabalável, mais forte e mais profundo do que nunca. Quem diria? Elias, Sofia disse, entrelaçando os dedos nos dele, que uma piada de mau gosto e uma gota d'água com açúcar mudariam nossas vidas para sempre. Elias sorriu, beijando o topo da cabeça dela. A vida tem seus próprios planos, Sofia, e sou grato por cada um deles, especialmente por aqueles que nos trouxeram um ao outro. Eles se olharam, um silêncio confortável preenchendo o espaço. Um silêncio que falava de uma história de amor improvável, de redenção e de uma família que, contra todas as expectativas, havia encontrado sua verdadeira felicidade. A jornada do zelador e da CEO, que começou com a escuridão da dor e da intriga, havia se transformado em um legado de luz, amor e esperança, provando que a verdadeira riqueza da vida reside na capacidade de amar e de ser amado, independentemente de qualquer título ou posição social. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria, e a família de Sofia e Elias cresceu não apenas em número, mas em profundidade e propósito. Chiara e Helena, agora jovens adultas, eram a personificação do legado de amor e resiliência que seus pais haviam construído. Chiara, com sua voz outrora silenciada, transformou-se em uma oradora inspiradora e uma advogada incansável das crianças com necessidades especiais. Ela cursou psicologia e, após a graduação, dedicou-se integralmente à fundação O Sorriso de Chiara. Seus discursos, cheios de paixão e experiência pessoal, tocavam corações e abriam portas,
garantindo que a fundação continuasse a expandir seu alcance e a inovar em seus programas. Ela tinha a gentileza e a paciência de Elias, aliadas à determinação e à visão estratégica de Sofia. Muitas vezes, ao vê-la liderar reuniões ou interagir com as crianças, Elias sentia um orgulho que aquecia sua alma, um testemunho vivo de que sua dor havia se transformado em uma força transformadora. Helena, por sua vez, seguiu os passos de Sofia no mundo corporativo, mas com uma abordagem distintamente sua. Ela se formou em administração de empresas, mas sua paixão era a sustentabilidade e a responsabilidade social. Trabalhando na empresa de Sofia, Helena implementou políticas inovadoras que não apenas aumentaram a lucratividade, mas também garantiram um impacto positivo no meio ambiente e na comunidade. Ela tinha a inteligência afiada da mãe, mas a temperava com a empatia e o senso de justiça que aprendera com Elias. Ela via a empresa não apenas como um motor de lucro, mas como uma plataforma para o bem, um reflexo direto dos valores que permeavam seu lar. Sofia e Elias, observando suas filhas traçarem seus próprios caminhos, sentiam uma profunda satisfação. Eles haviam construído mais do que uma família. Haviam cultivado um jardim de valores que agora florescia na próxima geração. Elias continuava a ser o pilar da fundação, embora com Chiara assumindo cada vez mais responsabilidades. Ele passava mais tempo escrevendo, compartilhando suas reflexões sobre a vida, o luto e a redescoberta da esperança, tornando-se uma voz respeitada no campo do bem-estar emocional. Sofia, por sua vez, começou a diminuir seu ritmo na empresa, dedicando-se a mentorar jovens líderes e a desfrutar de momentos mais tranquilos com Elias. Em uma tarde de outono, enquanto as folhas dançavam em tons de ouro e carmesim, Sofia e Elias estavam sentados no banco do parque, o mesmo onde Elias havia aceitado a proposta da fundação anos antes. Eles observavam Chiara e Helena, agora mulheres fortes e independentes, organizando um evento de arrecadação de fundos no coreto. "Olhe para elas, Elias", Sofia sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Elas são tudo o que poderíamos ter sonhado e muito mais." Elias apertou sua mão. "Nossa história não foi apenas sobre nós, Sofia. Foi sobre o que poderíamos criar juntos. E elas são a prova viva disso." O sol se punha, pintando o céu com tons vibrantes, e Sofia e Elias se abraçaram, o coração cheio de gratidão. A piada cruel de Marco havia sido há muito tempo esquecida, eclipsada pelo legado de amor, compaixão e propósito que eles haviam construído. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia lhes dado a maior das bênçãos: uma família unida, um propósito compartilhado e a certeza de que a bondade no final sempre prevalece, reverberando através das gerações. Os anos se transformaram em décadas, e a varanda do apartamento, testemunha silenciosa de tantos momentos cruciais, agora via Sofia e Elias com cabelos grisalhos, mas com o mesmo brilho nos olhos que o amor havia acendido. A cidade abaixo continuava a pulsar, mas para eles, o ritmo da vida havia se tornado mais suave, mais contemplativo. Chiara, agora uma mulher madura e respeitada, liderava a fundação O Sorriso de Chiara, com a mesma paixão e dedicação de seu pai. Sob sua direção, a organização havia se tornado uma referência internacional, com programas inovadores que transformavam a vida de milhares de crianças e suas famílias. Ela havia se casado com um homem gentil e igualmente dedicado à causa social. E juntos, eles haviam tido um filho, um menino chamado Gael, que trazia uma nova onda de alegria para a família. Helena, por sua vez, havia assumido a presidência da empresa de Sofia, levando-a a novos patamares de sucesso e sustentabilidade. Ela se tornou uma líder visionária, conhecida por sua ética inabalável e seu compromisso com a responsabilidade social. Sua vida pessoal também florescia, e ela havia encontrado a felicidade ao lado de um parceiro que compartilhava seus valores e sua paixão por fazer a diferença no mundo. Sofia e Elias haviam se aposentado de suas funções mais ativas, mas nunca do propósito que os unia. Elias dedicava-se à escrita, publicando livros que se tornaram best-sellers, nos quais compartilhava sua jornada de superação do luto e a redescoberta do amor e do propósito. Suas palavras ressoavam com milhões,
oferecendo consolo e esperança. Sofia, por sua vez, tornou-se uma mentora influente, conselheira de diversas organizações sem fins lucrativos e uma voz poderosa na defesa da ética corporativa e da inclusão. Em uma tarde de primavera, com o sol morno banhando a varanda, Sofia e Elias estavam sentados, lado a lado, as mãos entrelaçadas. Gael, seu neto, corria pelo apartamento, sua risada ecoando, um lembrete vívido da continuidade da vida e do amor. Quem diria? Elias, Sofia disse, a voz cheia de ternura, que o zelador e a CEO, com suas vidas tão diferentes, construiriam tudo isso? Ela gesticulou suavemente para o apartamento, para a cidade que agora abrigava o legado de suas filhas e da fundação. Elias apertou sua mão, um sorriso sereno em seu rosto. A vida é uma tapeçaria de fios inesperados, Sofia. E o nosso fio, que começou tão emaranhado, se tornou o mais belo de todos. Eles se olharam e naquele olhar havia a história de uma piada cruel que se transformou em redenção, de um luto profundo que deu lugar a um amor imenso e de duas pessoas que, unidas pelo destino, construíram um legado que transcendeu suas próprias vidas. Aquele momento na varanda, com o neto brincando e o amor preenchendo o ar, era a prova de que a bondade, a compaixão e a fé no poder transformador do amor eram, de fato, as maiores riquezas da vida. A história de Elias e Sofia não era apenas sobre eles, mas sobre a infinita capacidade humana de encontrar luz mesmo nas mais profundas sombras. O sol, que havia presenciado o início de tantos capítulos em suas vidas, agora se inclinava no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo que Sofia e Elias observavam da varanda, as mãos ainda firmemente unidas. Gael, exausto de suas brincadeiras, havia adormecido no colo de Kiara, que o embalava suavemente enquanto conversava em voz baixa com Helena, que acabara de chegar. A cena era um retrato da continuidade, da vida que fluía rica e plena. Sofia recostou a cabeça no ombro de Elias, sentindo o calor familiar de sua presença. É incrível, não é? Ela murmurou, sua voz um sussurro contra o crepúsculo. Pensar em tudo o que passamos, em como começamos, e olhar para isso agora. Elias apertou sua mão, seus olhos fixos no horizonte. Cada passo, cada desafio, cada alegria, tudo nos trouxe até aqui, Sofia. Até este momento. Ele fez uma pausa, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Lembro-me daquele dia no Town Hall, da raiva, da humilhação. Parecia o fim de tudo para você. E para mim era apenas mais um dia de invisibilidade. Quem diria que a crueldade de um homem nos uniria de uma forma tão profunda? Sofia riu suavemente. Ai, a gota d'água com açúcar. O seu primeiro ato de gentileza para com minha filha, que eu mal conhecia. Foi ali que a semente de tudo começou, eu acho. Eles se perderam em memórias, revisitando os primeiros dias de desconfiança, a lenta construção da amizade, o florescer do amor, a formação da família. Cada lembrança era um fio na intrincada tapeçaria de suas vidas, e cada fio, por mais frágil que parecesse no início, havia se tornado forte e inquebrável. O legado de Sofia e Elias não era apenas visível na fundação O Sorriso de Kiara, que continuava a ser um farol de esperança e inovação sob a liderança de Kiara, ou na empresa de Sofia, que Helena havia transformado em um modelo de sucesso ético e sustentável. Seu legado estava, sobretudo, na forma como haviam vivido, com integridade, compaixão e uma fé inabalável no poder do amor para transformar o mundo. Eles haviam ensinado às suas filhas, e agora a seu neto, que a verdadeira força não reside no poder ou na riqueza, mas na capacidade de se conectar com o outro, de oferecer ajuda e de encontrar a beleza na vulnerabilidade. Enquanto a escuridão da noite abraçava a cidade, as estrelas começaram a pontilhar o céu uma a uma. Elias se virou para Sofia, seus olhos profundos e cheios de um amor que o tempo havia apenas aprofundado. Nossa história, ele disse, sua voz suave, é a prova de que mesmo das cinzas da dor pode surgir a mais bela das flores. E que o amor, Sofia, o amor é a única coisa que realmente importa. Sofia sorriu, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Ela não precisava de mais palavras. A vida que haviam construído juntos, a família que haviam nutrido, o impacto que haviam causado no mundo, tudo isso era a mais eloquente das declarações. Eles eram o zelador e a CEO,
Mas acima de tudo eram Sofia e Elias, duas almas que o destino havia entrelaçado para criar uma história de amor, redenção e um legado eterno de esperança. E enquanto se abraçavam sob o manto estrelado, sabiam que sua história, embora suas páginas estivessem se fechando, continuaria a ser contada através das vidas que haviam tocado para sempre. A manhã seguinte amanheceu com a promessa de um novo dia, mas para Sofia e Elias era mais um capítulo na vasta biblioteca de suas vidas. Sentados na mesma varanda, o café fumegante entre eles, observavam o sol nascer, pintando o céu com tons suaves de rosa e dourado. Kael já havia partido com Kiara e Helena para a fundação, onde um evento especial de aniversário seria realizado. Era o 20º aniversário de O Sorriso de Kiara, um marco que enchia seus corações de uma gratidão indizível. Elias segurava uma caneca com a inscrição Melhor Pai do Mundo, um presente de Helena de muitos anos atrás, já desbotado pelo uso. Sofia, ao seu lado, acariciava o anel em seu dedo, o mesmo que Elias havia lhe dado naquela noite, simples e eterno. Não precisavam de palavras para comunicar a profundidade de seus sentimentos. Apenas a presença um do outro era suficiente. Um bálsamo para a alma, uma confirmação silenciosa de uma vida bem vivida. Lembra-se daquele dia, Elias? Se Sofia quebrou o silêncio, sua voz suave como a brisa matinal. Quando você me trouxe a gota d'água com açúcar para Kiara, eu estava tão perdida, tão assustada. Nunca imaginei que aquele pequeno gesto seria o início de tudo isso. Elias virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com uma ternura profunda. E eu nunca imaginei que a mulher que eu via passar apressada pelos corredores do prédio se tornaria meu mundo inteiro. A vida é cheia de ironias, não é, meu amor? Mas as mais belas são aquelas que nos levam ao nosso verdadeiro lar. Eles sorriram, um sorriso que carregava a sabedoria de anos, a superação de dores e a celebração de um amor que havia desafiado todas as expectativas. A história do zelador e da CEO havia se tornado uma lenda silenciosa, contada não em grandes manchetes, mas nos corações das pessoas que haviam sido tocadas por sua bondade, por sua fundação, por sua família. Mais tarde, naquele dia, no evento de aniversário da fundação, Kiara subiu ao palco. Sua voz, outrora um sussurro, agora ressoava com a força de uma líder, contando a história da fundação, a história de sua própria superação e, acima de tudo, a história de seus pais. Ela falou sobre a gentileza inesperada de um zelador, a determinação inabalável de uma mãe, e como o amor havia transformado a dor em propósito. Sofia e Elias, sentados na primeira fila de mãos dadas, sentiram o coração transbordar. Não havia mais vestígios do zelador invisível ou da CEO isolada. Havia apenas um homem e uma mulher, unidos por um amor que havia curado feridas, construído um legado e plantado sementes de esperança que floresceriam por gerações. Enquanto a luz do sol se filtrava pelo salão, iluminando os rostos sorridentes das crianças e das famílias que a fundação havia ajudado, Sofia e Elias trocaram um olhar. Era um olhar que dizia: conseguimos, nós fizemos isso. E naquele momento souberam que, independentemente do que o futuro pudesse trazer, sua história de amor e redenção já estava escrita, gravada para sempre nas páginas do tempo, um testemunho eterno de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de amar e de transformar o mundo, um sorriso de cada vez. O evento de aniversário da fundação foi um sucesso retumbante, um testemunho vibrante do impacto que o sorriso de Kiara havia tido na vida de tantas pessoas. Ao final da noite, enquanto as luzes do salão eram suavemente apagadas e os últimos convidados se despediam, Sofia e Elias, acompanhados por Kiara e Helena, caminhavam lentamente para fora, sentindo o ar fresco da noite. Kiara, com um sorriso exausto mas radiante, abraçou os pais. Vocês não fazem ideia do quanto significam para mim, para a fundação, para todas essas crianças. Tudo isso é por causa de vocês. Helena, que havia se juntado a eles, concordou, seus olhos brilhando de orgulho. A história de vocês é a inspiração por trás de tudo o que fazemos. É a prova de que a gentileza e o amor podem mover montanhas. Sofia e Elias apenas sorriram, trocando um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Ver suas filhas fortes, realizadas e dedicadas a um propósito maior
era a maior recompensa que poderiam desejar. Eles haviam plantado sementes de compaixão e resiliência, e agora colhiam uma colheita abundante de amor e impacto. Nos dias que se seguiram, a vida de Sofia e Elias assumiu um ritmo ainda mais tranquilo. Eles passavam as manhãs na varanda, lendo, conversando ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. As tardes eram dedicadas a visitas à fundação, onde observavam o trabalho de Chiara e se deliciavam com as risadas das crianças, ou a encontros com Helena, que os atualizava sobre os avanços da empresa e seus novos projetos de sustentabilidade. Gael, seu neto, era a luz de seus dias, preenchendo o apartamento com sua energia contagiante e sua curiosidade insaciável. Em uma noite, Chiara, com a lua cheia banhando a cidade em prata, Sofia e Elias estavam novamente na varanda, suas mãos unidas. As estrelas cintilavam no céu escuro, cada uma parecendo contar uma história. Sabe, Elias, Sofia disse, sua voz um pouco rouca pela emoção, eu costumava pensar que a felicidade estava no controle, na perfeição, no sucesso. Mas você me ensinou que ela está na vulnerabilidade, na conexão, na capacidade de amar e de se entregar. Elias beijou sua mão, seus olhos fixos nas estrelas. Você me ensinou que mesmo depois da maior das perdas, a vida pode nos surpreender com um amor que cura todas as feridas. Que a esperança nunca morre, Sofia. Ela apenas se transforma. Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, absorvendo a beleza da noite e a plenitude de suas vidas. A jornada do zelador e da CEO havia chegado a um porto seguro, um lugar de paz e profunda gratidão. Eles haviam enfrentado a dor, a intriga e as expectativas sociais, mas emergiram mais fortes, mais sábios e mais apaixonados do que nunca. Sua história não era apenas um conto de amor, mas um lembrete de que a verdadeira riqueza da vida não se mede em bens materiais ou títulos, mas nos laços que construímos, nos corações que tocamos e no legado de bondade que deixamos para trás. E enquanto a noite avançava, Sofia e Elias sabiam que mesmo quando suas próprias histórias chegassem ao fim, o eco de seu amor e de sua compaixão continuaria a ressoar, inspirando gerações a encontrar a luz, mesmo nas mais profundas sombras. A passagem do tempo, antes marcada por desafios e reviravoltas, agora se manifestava em uma suave cadência, um ritmo tranquilo que Sofia e Elias abraçavam com serenidade. Os dias se sucediam, preenchidos pela doçura da rotina, pela alegria das pequenas coisas e pela constante presença um do outro. A varanda, que havia testemunhado o desabrochar de seu amor e a consolidação de sua família, continuava a ser o seu refúgio, um ponto de observação privilegiado para a vida que florescia ao seu redor. Chiara e Helena, agora pilares em suas respectivas esferas, frequentemente os visitavam, trazendo consigo as novidades de seus trabalhos e, mais importante, a vivacidade de Gael. O neto, que crescia rápido, era uma fonte inesgotável de risadas e questionamentos, mantendo os avós conectados a um futuro vibrante e cheio de possibilidades. Ele corria pelo apartamento, seus passos ecoando a alegria de uma nova geração, que se beneficiava diretamente do amor e da resiliência de seus antepassados. Em uma tarde ensolarada de verão, enquanto Gael desenhava no chão da sala, Elias e Sofia folheavam um álbum de fotos antigo. As imagens contavam a história de suas vidas. A primeira foto de Chiara ainda bebê, os primeiros passos de Helena, o dia da inauguração da fundação, os sorrisos em seus casamentos. Cada página era um portal para uma memória, um lembrete vívido da jornada que haviam compartilhado. Olhe para nós. Elias, Sofia disse apontando para uma foto deles no dia de seu casamento. Os dois irradiando uma felicidade contida, mas profunda. Quem diria que dois mundos tão diferentes poderiam se unir e criar algo tão completo? Elias sorriu, seus olhos marejados. A vida tem uma maneira peculiar de nos guiar, Sofia. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios, de perdas. E a nossa veio no meio de um caos que parecia intransponível. Ele acariciou a foto, seus dedos traçando os contornos do rosto de Sofia. Você me mostrou que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária,
uma força que nos impulsiona a ser melhores, a fazer o bem. Sofia deitou a cabeça em seu ombro, sentindo a familiaridade e o conforto de sua presença. O álbum de fotos era mais do que uma coleção de imagens. Era a prova tangível de uma história de redenção, de um amor que havia transcendido a dor e a adversidade. A piada cruel de Marco, o ponto de partida de sua jornada, havia se dissolvido na insignificância, superada pela grandiosidade do que eles haviam construído. O legado de Sofia e Elias não se limitava às instituições que haviam fundado ou liderado. Ele vivia nas vidas que haviam tocado, nos corações que haviam curado e na inspiração que haviam proporcionado. Eles eram a personificação da ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, o amor, a compaixão e a resiliência podem florescer, transformando o ordinário em extraordinário. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes que pareciam celebrar sua história, Gael correu até eles, mostrando um desenho colorido de uma família de mãos dadas. Sofia e Elias se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Sua história, a história do zelador e da CEO, não era apenas um conto de amor, mas um hino à vida, à esperança e à crença inabalável de que, no final, o amor é a força mais poderosa e duradoura de todas. E naquele momento, cercados pelo amor de sua família e pela paz de sua união, souberam que haviam encontrado seu verdadeiro lar. Um lar construído sobre os alicerces de um amor que jamais se desvaneceria. O outono chegou, trazendo consigo uma paleta de cores quentes e uma brisa mais fresca que convidava à introspecção. Sofia e Elias, agora com os cabelos completamente prateados, mas com a mesma vivacidade no olhar, continuavam a desfrutar da quietude de sua vida. A varanda, sempre um santuário, oferecia uma vista privilegiada das árvores da cidade, cujas folhas dançavam em tons de ouro e cobre antes de se despedirem dos galhos. Gael, o neto, já não era mais o menino que corria desabaladamente pelo apartamento. Agora um adolescente pensativo e curioso, ele frequentemente se sentava com os avós na varanda, ouvindo suas histórias, fazendo perguntas sobre o passado e absorvendo a sabedoria que eles compartilhavam. Ele era o elo vivo com o futuro, um reflexo do amor e dos valores que haviam sido cultivados com tanto carinho. Em uma dessas tardes de outono, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de um vermelho profundo, Gael perguntou: "Vovó Sofia, vovô Elias, como vocês souberam que eram feitos um para o outro? Vocês eram tão diferentes, não é?" Sofia e Elias trocaram um sorriso, um daqueles olhares cúmplices que só décadas de convivência podem forjar. Elias foi o primeiro a responder, sua voz suave, mas carregada de emoção. "Não foi algo que soubemos de imediato, Gael. No começo havia muita dor, muita desconfiança, mas o amor tem uma maneira de se revelar nas pequenas coisas, na gentileza inesperada, na escuta atenta, na capacidade de ver além das aparências." Sofia pegou a mão de Elias, apertando-a suavemente. "Seu avô me ensinou que a verdadeira conexão não está nas semelhanças, mas na forma como nos complementamos. Ele me mostrou que a vulnerabilidade é uma força e que o amor verdadeiro é construído na aceitação, no perdão e na coragem de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido." Gael ouvia atentamente, seus olhos fixos nos avós, tentando compreender a profundidade de suas palavras. Ele via neles não apenas um casal, mas uma história viva de superação, de um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. A fundação O Sorriso de Chiara e a empresa de Helena eram testemunhos de seu legado, mas a maior obra de Sofia e Elias era a família que haviam construído e o amor que continuavam a nutrir. Aquele momento, na varanda, com a luz do crepúsculo envolvendo-os, era um lembrete de que a vida, em sua essência, é uma jornada de aprendizado e crescimento. Sofia e Elias haviam percorrido um caminho sinuoso, marcado por perdas e descobertas, mas sempre guiados pela bússola da compaixão e da fé um no outro. Enquanto a noite caía e as primeiras estrelas começavam a aparecer, Sofia e Elias sentiram uma paz profunda. Eles haviam encontrado seu propósito, seu lar e seu amor. A história do zelador e da CEO havia se transformado em um épico silencioso, um testamento à resiliência do espírito humano
e a capacidade inesgotável do amor de curar, transformar e inspirar. E enquanto Gael se aninhava entre eles, sentindo o calor de suas mãos e o amor que irradiava, souberam que seu legado viveria, não apenas nas instituições que haviam ajudado a erguer, mas no coração de cada pessoa que havia sido tocada por sua extraordinária história. O inverno chegou, cobrindo a cidade com um véu de silêncio e um frio que convidava ao aconchego. Na varanda do apartamento, agora adornada com mantas quentes e uma vista para os telhados cobertos de geada, Sofia e Elias passavam suas manhãs e tardes, embalados pelo calor de uma lareira interna e pela companhia um do outro. Os anos haviam esculpido rugas em seus rostos, mas seus olhos ainda brilhavam com a chama de um amor que o tempo não ousara apagar. Gael, o neto, estava agora à beira da vida adulta, prestes a embarcar em sua jornada universitária. Ele havia escolhido um curso que o levaria para longe, mas antes de partir, passava cada momento que podia com os avós, absorvendo cada palavra, cada história, cada gesto de carinho. Ele era a personificação da esperança, o futuro que Sofia e Elias haviam ajudado a moldar. Em uma tarde particularmente fria, enquanto flocos de neve dançavam lá fora, Gael sentou-se aos pés de Elias e Sofia, que estavam aninhados em uma poltrona dupla. Ele segurava uma cópia antiga do livro que Sofia havia escrito, O Sorriso de Kiara, que narrava a história da fundação e, implicitamente, a história de sua própria família. Vovô, Gael começou, sua voz um pouco embargada pela emoção. Eu li o livro de novo. É incrível. Como vocês conseguiram passar por tudo e ainda construir algo tão lindo? Sofia sorriu, um sorriso que aquecia o coração. Não foi fácil, meu querido. Houve momentos em que a dor parecia insuportável, em que a esperança parecia ter nos abandonado. Mas o amor que encontramos um no outro, o amor por Kiara e Helena, e o amor pela ideia de que poderíamos fazer a diferença, nos deu forças para continuar. Elias apertou a mão de Sofia, seus olhos fixos na neve que caía. A vida é uma jornada, Gael, cheia de altos e baixos, de luz e sombra, mas o mais importante é como escolhemos caminhar. Escolhemos caminhar juntos, com compaixão, com fé e com a certeza de que, mesmo nas maiores adversidades, há sempre uma oportunidade para o bem florescer. Gael fechou o livro, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Ele percebeu que a história de seus avós não era apenas um conto de amor e redenção, mas um guia para a vida. Eles haviam transformado uma piada cruel em um legado de bondade, um luto profundo em uma celebração da vida e duas almas solitárias em uma família unida e inspiradora. Naquela noite, enquanto a neve cobria a cidade, em um manto branco e silencioso, Sofia e Elias se deitaram, suas mãos unidas como sempre. O apartamento estava quieto, mas preenchido com a ressonância de uma vida bem vivida, de um amor que havia resistido ao teste do tempo e de um legado que continuaria a brilhar através de suas filhas e de seu neto. Eles eram o zelador e a CEO, mas acima de tudo, eram Sofia e Elias, duas almas que haviam encontrado seu verdadeiro propósito na união e na capacidade de amar incondicionalmente. Sua história, agora completa, era um testemunho eterno de que a verdadeira riqueza da vida reside na capacidade de transformar a dor em esperança, a diversidade em oportunidade e o amor em um legado que transcende gerações. E enquanto o sono os abraçava, sabiam que haviam encontrado a paz, a plenitude e a eternidade em seu próprio conto de amor. A primavera trouxe consigo não apenas o desabrochar das flores, mas também a iminência de uma nova fase para a família. Gael, com a bagagem cheia de livros e sonhos, estava pronto para partir para a universidade. A despedida, embora agridoce, era um testemunho do sucesso de Sofia e Elias em criar um ambiente de amor e apoio, onde seus filhos e netos pudessem alçar seus próprios voos. No dia da partida, o apartamento estava preenchido por uma mistura de emoção e orgulho. Kiara e Helena estavam lá, ajudando Gael com os últimos preparativos, enquanto Sofia e Elias observavam, seus corações transbordando. Não havia tristeza na despedida, apenas a certeza de que o jovem estava pronto para o mundo, carregando consigo os valores que haviam sido tão cuidadosamente incutidos. Na varanda, antes de Gael partir,
Sofia o abraçou apertado. Lembre-se sempre, meu querido, que a vida é uma jornada de aprendizado. Não tenha medo de cometer erros, mas aprenda com eles. E nunca, nunca se esqueça do poder da gentileza e da compaixão. Elias, com a mão no ombro do neto, acrescentou: seja fiel a quem você é, Gael. E saiba que, não importa onde você esteja, nosso amor estará sempre com você, como uma âncora e um farol. Gael, com os olhos marejados, mas um sorriso no rosto, abraçou os avós. Eu prometo. E prometo que farei vocês orgulhosos. Com a partida de Gael, um novo tipo de quietude se instalou no apartamento. Sofia e Elias, agora com mais tempo para si, redescobriram prazeres simples. Longas caminhadas no parque, tardes na biblioteca e a alegria de cozinhar juntos, experimentando novas receitas. A Fundação O Sorriso de Chiara continuava a prosperar sob a liderança dedicada de Chiara, e a empresa de Helena expandia seus horizontes, sempre com um foco inabalável na sustentabilidade e na inovação. Eles eram os pilares, os conselheiros sábios, cujas histórias e experiências eram fontes inesgotáveis de inspiração. Certa noite, enquanto jantavam na varanda, sob um céu estrelado que parecia abraçar a cidade, Sofia e Elias refletiram sobre a jornada. Quem diria, Elias, Sofia murmurou, que a vida nos daria tanto depois de tudo o que passamos. Elias segurou a mão dela. O calor de seus dedos familiar e reconfortante. A vida tem seus próprios planos, Sofia. E os nossos, por mais tortuosos que parecessem no início, nos trouxeram exatamente para onde deveríamos estar. Juntos. Eles haviam construído mais do que uma família. Haviam construído um legado de amor, resiliência e propósito. A história do zelador e da CEO, que começou com uma piada cruel e uma dor profunda, havia se transformado em um conto de fadas moderno. Um testemunho de que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe, status ou passado. Era um amor que curava, que inspirava e que, acima de tudo, perdurava. E enquanto a brisa da primavera acariciava seus rostos, Sofia e Elias sabiam que em cada sorriso de Chiara, em cada inovação de Helena e em cada passo de Gael, seu amor continuaria a viver, eterno e inabalável. Os anos se desdobravam suavemente, como as páginas de um livro bem amado, cada capítulo trazendo uma nova camada de paz e contentamento para Sofia e Elias. A varanda, testemunha silenciosa de tantas transformações, continuava a ser o coração de seu lar, um espaço onde o tempo parecia desacelerar, permitindo-lhes saborear cada momento. As estações passavam, pintando a paisagem da cidade com suas cores distintas, mas o amor que os unia permanecia constante, um farol inabalável. Chiara e Helena, agora mulheres maduras e realizadas, visitavam-nos com frequência, trazendo consigo a energia de suas vidas ativas e a satisfação de ver seus projetos florescerem. A Fundação O Sorriso de Chiara era um bastião de esperança, e a empresa de Helena um modelo de inovação e responsabilidade. Elas eram a prova viva de que o legado de seus pais não era apenas uma história de amor, mas um motor de mudança positiva no mundo. Gael, embora distante fisicamente, mantinha-se presente através de chamadas de vídeo e visitas esporádicas, compartilhando suas descobertas e a promessa de um futuro brilhante. Em uma tarde de final de outono, com a brisa fresca acariciando seus rostos e o cheiro de folhas secas no ar, Sofia e Elias estavam sentados na varanda envoltos em mantas quentes. O sol, já baixo no horizonte, lançava um brilho dourado sobre a cidade, criando uma atmosfera de serena beleza. Lembro-me do dia em que nos conhecemos, Elias, Sofia disse, sua voz um sussurro. Parecia que o mundo estava desabando sobre mim. Eu nunca imaginaria que, em meio a tanta dor, encontraria a pessoa que me faria ver a vida de uma forma tão diferente. Elias apertou a mão dela, seus dedos entrelaçados em um gesto familiar. E eu, Sofia, jamais pensei que encontraria alguém que me ensinaria a perdoar, a amar novamente e a acreditar que a felicidade é possível, mesmo depois de uma vida de desilusões. Você foi a luz que dissipou minhas sombras. Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, não um silêncio vazio, mas um preenchido com a riqueza de suas memórias compartilhadas, com a gratidão por cada obstáculo superado e por cada alegria vivida. A piada cruel de Marco
O ponto de partida de sua extraordinária jornada havia se transformado em uma nota de rodapé distante, quase esquecida, ofuscada pela magnificência do que haviam construído. Sua história não era apenas um romance, era um épico sobre a resiliência do espírito humano, sobre a capacidade de transcender as expectativas sociais e de encontrar a verdadeira riqueza nos laços invisíveis que unem as almas. Eles haviam provado que o amor não se limita a convenções, mas floresce onde há aceitação, respeito e uma profunda conexão. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Sofia e Elias se abraçaram, sentindo a plenitude de uma vida bem vivida. O zelador e a CEO, os dois mundos que haviam colidido e se fundido, eram agora apenas Sofia e Elias, duas almas entrelaçadas em um amor eterno. Seu legado não estava apenas nas instituições que haviam ajudado a erguer, mas na inspiração que haviam se tornado, no exemplo de que a bondade, a compaixão e o amor verdadeiro são as forças mais poderosas e duradouras de todas. E ali na varanda, sob o vasto céu que testemunhara sua jornada, eles sabiam que haviam encontrado seu final feliz. Um final que não era um ponto, mas um círculo contínuo de amor e paz. Com o passar dos anos, a vida de Sofia e Elias se tornou um tecido ricamente bordado com memórias preciosas e a quietude de um amor que amadurecera como um bom vinho. A varanda, outrora palco de reviravoltas e decisões cruciais, agora era um santuário de serenidade, onde os dois observavam o mundo em constante mudança, sabendo que haviam contribuído para torná-lo um lugar um pouco melhor. As visitas de Chiara e Helena se tornaram ainda mais frequentes, trazendo consigo não apenas a alegria de suas presenças, mas também as notícias de seus próprios sucessos e desafios. Chiara, à frente da fundação, expandira seus programas, alcançando comunidades ainda mais distantes, e Helena, com sua empresa, continuava a inovar, sempre com um olhar atento para a responsabilidade social e ambiental. Elas eram a materialização dos valores que Sofia e Elias haviam defendido, e vê-las prosperar era a maior recompensa. Gael, já um jovem adulto com uma carreira promissora, era agora um homem que carregava a sabedoria de seus avós em cada passo. Ele frequentemente os visitava, não apenas para compartilhar suas conquistas, mas para buscar conselhos, para ouvir as histórias que o haviam moldado. A conexão entre as gerações era palpável, um fio dourado que ligava o passado, o presente e o futuro. Em uma tarde de verão, com o sol dourado banhando a varanda e uma brisa suave trazendo o perfume das flores, Sofia e Elias estavam sentados lado a lado, as mãos dadas, observando o movimento da cidade abaixo. Seus cabelos eram agora um branco puro, e seus passos um pouco mais lentos, mas o brilho em seus olhos permanecia inalterado, refletindo a profundidade de sua união. É engraçado. Elias, Sofia começou sua voz suave, como a vida nos surpreende. Eu passei tantos anos buscando algo que já estava dentro de mim, e só você me ajudou a encontrar. Elias sorriu, virando-se para ela. E você, Sofia, me deu a chance de recomeçar, de acreditar no amor e na bondade, mesmo quando eu pensava que tudo estava perdido. Você me deu uma família, um propósito. Eles não precisavam de muitas palavras. Uma troca de olhares, um aperto de mão, um sorriso eram suficientes para comunicar a imensidão do que sentiam um pelo outro. A história deles, a do zelador e da CEO, havia se tornado uma lenda familiar, um conto que Gael e, eventualmente, seus próprios filhos contariam. Era a prova de que o amor verdadeiro transcende todas as barreiras, que a compaixão pode curar as feridas mais profundas e que a resiliência humana é capaz de transformar a dor em uma força inquebrantável. Enquanto o sol se punha pintando o céu com tons de laranja e rosa, Sofia e Elias permaneceram ali, em sua varanda, envoltos na paz de sua união. Eles haviam construído um legado não de riqueza material, mas de amor, de bondade e de uma fé inabalável no potencial humano. E naquele momento, sentindo o calor um do outro e a presença silenciosa de uma vida plena, souberam que seu amor era de fato eterno, um farol que continuaria a guiar as gerações futuras, perpetuando a extraordinária história de Sofia e Elias. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos, tecendo a tapeçaria da vida de Sofia e Elias,
com fios de ouro e prata. A varanda, ponto central de sua existência compartilhada, continuava a ser o palco de suas reflexões, de seus momentos de quietude e de suas alegrias mais profundas. A cidade lá embaixo, com seu ritmo incessante, parecia uma melodia distante, enquanto eles viviam em seu próprio compasso de paz e amor. Chiara e Helena, agora figuras respeitadas em seus campos, continuavam a honrar o legado de seus pais. A Fundação O Sorriso de Chiara era uma instituição consolidada, com um impacto que se estendia por todo o país. E a empresa de Helena era um exemplo de como o sucesso podia andar de mãos dadas com a ética e a sustentabilidade. Elas eram a prova viva de que o amor e a compaixão semeados por Sofia e Elias haviam germinado em ações concretas que beneficiavam a muitos. Gael, que havia se tornado um profissional brilhante e um homem de grande caráter, visitava-o sempre que podia, trazendo consigo a vitalidade da juventude e a promessa de um futuro ainda mais brilhante. Ele agora compartilhava suas próprias histórias, suas próprias vitórias e aprendizados, e os avós ouviam com um orgulho silencioso, vendo nele a continuidade de tudo o que haviam construído. Em uma tarde de inverno, com o céu cinzento e uma neve fina começando a cair, Sofia e Elias estavam sentados na varanda, envoltos em cobertores de lã, observando a cidade se transformar em um cenário de conto de fadas. O apartamento estava aquecido e o aroma de chá de camomila pairava no ar. "Lembra-se, Elias?" Sofia disse, sua voz um pouco mais frágil, mas ainda cheia de ternura. "Quando você me disse que a vida sempre nos dá uma segunda chance, eu não acreditava nisso na época." Elias virou-se para ela, seus olhos marejados, mas com um sorriso sereno. "E você me mostrou, Sofia, que a segunda chance pode ser ainda mais bonita que a primeira, que a verdadeira força está em se reerguer, em perdoar e em amar sem reservas." Eles se abraçaram, um abraço que continha a história de uma vida inteira, de superações, de risadas e de lágrimas, de um amor que havia desafiado todas as expectativas. A piada cruel que havia os unido de forma tão inusitada era agora apenas uma lembrança distante, um ponto de partida para uma jornada que se revelara extraordinária. A história do zelador e da CEO havia se tornado um farol de esperança, um lembrete de que a verdadeira essência da humanidade reside na capacidade de transcender as diferenças, de encontrar a beleza na imperfeição e de construir pontes onde antes havia muros. Eles haviam provado que o amor, em sua forma mais pura e incondicional, é a força mais poderosa do universo, capaz de curar as feridas mais profundas e de criar um legado que ecoa através das gerações. Enquanto a noite caía e os flocos de neve cobriam a cidade com um manto branco e silencioso, Sofia e Elias permaneceram ali na varanda, envoltos um no outro. Seus corações batiam em uníssono, preenchidos com a paz de uma vida bem vivida e a certeza de que seu amor era eterno, um elo inquebrável que continuaria a brilhar, inspirando todos que tivessem a sorte de conhecer a extraordinária história de Sofia e Elias. A passagem do tempo, para Sofia e Elias, não era um fardo,